Após os eventos de Alien, a Ressurreição, o que aconteceu com Ripley 8 e sua tripulação? Desapareceram ou receberam outra missão? Nesse vídeo eu vou falar tudo o que aconteceu com Ripley 8 após os eventos do filme. Fala aí galera, Milão na área, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que aconteceu após os eventos do filme Alien, a Ressurreição. Ficou curiosa? Ficou curioso? Então fica comigo até o final do vídeo e descubra tudo o que aconteceu. Bora! Agora, se você olhar para trás na história de Alien, a Ressurreição, Ripley 8 foi um dos muitos clones da Ripley original. Amostras de seu sangue foram coletadas dela na U-16 e muitas tentativas foram feitas para cloná-la, mas apenas uma delas deu certo. E foi descoberto depois esse clone estava carregando uma rainha xenomorfo dentro de si. Depois de estar no corpo de Ripley por tanto tempo, seu DNA se fundiu através da troca genética. Ripley compartilharia alguns traços xenomorfos enquanto ainda parecia humana. Sua força foi aumentada, seus sentidos estavam aguçados e seu sangue levemente ácido, e com isso o cheiro de Ripley 8 faria com que o recém-nascido pensasse que ela era a sua mãe no final do filme. O recém-nascido é derrotado enquanto um grupo de mercenários a bordo da nave Beth escapam com Ripley 8. O final mostra os sobreviventes entrando nos céus do planeta Terra e depois disso a história de Ripley 8 não é continuada, pelo menos não nos filmes. Antes de continuarmos, quero trazer outra história que foi proposta como sequência, mas nunca recebeu um sinal verde. E com isso podemos comparar para ver qual ideia possível era mais adequada para a continuidade da história de Ripley 8. Quando Alien, a Ressurreição foi lançado, Joss Whedon, que é um renomado roteirista, produtor e diretor, já havia começado a escrever a história para Alien 5, que supostamente seria chamado de Alien, a Revelação. A história se passaria na Terra em vez do espaço, ou em lugares confinados como uma nave ou uma instalação. Esse filme iria explorar Ripley 8 e suas habilidades. No entanto, muitos problemas surgiram quando a Sigourney Weaver não gostou do roteiro. E as coisas pioraram ainda mais quando Alien, a Ressurreição não obteve números impressionantes nas bilheterias. Depois desses eventos, Joss perdeu o interesse em terminar seu roteiro. Houve até um conceito de história por Tom Woodruff Jr. e Alec Gillis, os caras da Amalgamated Dynamics, mas as suas ideias também foram rejeitadas. Ridley Scott mostrou interesse em explorar o universo Alien e seu foco estava nas origens dos aliens, de onde eles vieram, quem os criou. James Cameron, diretor do segundo filme Alien, também mostrou interesse em outro filme. No entanto, ele queria ignorar os eventos de Alien 3, mas apenas fazer uma sequência do seu filme. Mas o estúdio rejeitou essa ideia, e James Cameron mais tarde compartilhou ideias com Ridley Scott, e os dois concordaram em algumas ideias para seguir em frente com um novo filme. James Cameron produziria e Ridley Scott dirigiria. Não só tinha uma ideia em mente para um filme, mas na verdade dois filmes. A ideia do primeiro filme que tinham seria o quinto filme de Alien, na época se passaria na Terra e revelou-se que os xenomorfos eram armas biológicas que pertenciam a uma raça tecnologicamente superior, os Space Jockeys ou os engenheiros. Ao longo do vídeo eu vou falar Space Jockeys, mas eu estou me referindo aos dois, ok? Para tornar as coisas mais interessantes, os xenomorfos tinham uma conexão telepática com os Space Jockeys e tudo o que os xenomorfos tinham visto eram compartilhado com os Space Jockeys. Mas agora, com a criação de Ripley 8, uma de suas novas habilidades era que ela também tinha essa conexão telepática com os aliens. E com isso, os aliens descobriram a localização da Terra por meio de Ripley 8. E essa informação seria enviada de volta aos Space Jockeys e eles então enviariam as naves de ataque à Terra. Ripley 8 descobriria que tudo isso foi culpa dela e se sentiria culpada por isso, e então se isolaria tentando impedir que usassem ela para exterminar a humanidade. E durante o ataque, os Space Jockeys deixariam os ovos xenomorfos na Terra e o planeta atuaria como um tipo de incubadora.
O segundo filme que James Cameron e Ridley Scott produziriam juntos seriam o sexto filme Alien e ele continuaria a história anterior. Os Space Jockeys tinham agora tomado a Terra e seu foco mudaria então para atacar outros planetas. Ripley 8 aceita que a conexão com os xenomorfos foi a razão pela qual isso tudo aconteceu, então aceita isso, mas também supera e promete impedir os Space Jokers. Ela sairia do exílio e decide lutar de volta e esses eventos levariam ela ao planeta natal dos Space Jockeys. A história estava ficando mais interessante à medida que progredia, mas lá em 2003 a Fox tinha um roteiro pronto para o filme Alien vs Predador, e então decidiram seguir em frente com aquele filme imediatamente. E depois de ouvir essa notícia, James Cameron perdeu totalmente o interesse na franquia em 2014. Ridley Scott disse durante uma entrevista que ainda estava interessado em fazer o Alien 5, e isso giraria em torno da história de Ripley. Mas assim como as ideias anteriores do passado, essa ideia também foi rejeitada e nada se concretizou. No entanto, Ridley Scott ainda mostrou interesse em explorar as origens dos aliens, e ao longo dos anos, o que ele conseguiu fazer em Prometheus. Agora que sabemos o que aconteceu com os projetos cancelados de Alien 5, podemos olhar para a sequência real de Alien: A Ressurreição. E como eu disse anteriormente, a história de Ripley 8 não foi continuada nem em filme, nem em videogame ou em quadrinho, mas sim em um romance chamado Alien: Pecado Original. E a história continua com Ripley 8 e Cal, mas agora eles têm um novo membro, Crack. Todos eles estão em um bar dentro de uma estação espacial, e uma briga começa entre eles e alguns carregadores de carga, enquanto Ripley 8 e Kyle conseguem se esgueirar e eles se conectam a um núcleo de dados e extraem as informações valiosas enquanto voltam ao grupo da Beth. E vão até a sua nave e são seguidos por um repórter que reconhece a Ripley. Esse repórter é chamado Simone, que se escondeu na nave. E a cena muda para a estação espacial na Domus Epsilon durante uma entrega de rotina. Um membro da tripulação vai descarregar a cápsula e descobre um ovo de xenomorfo. E logo um facehugger surge e pula em seu rosto. E a equipe de segurança o encontraria mais tarde e ele é levado ao centro médico. Simone é descoberto. Ripley permite que Simone fique com eles esperando que as conexões possam ser usadas para expor a empresa que eles estão tentando impedir. Pouco tempo depois, a Beth é abordada por uma nave não identificada e atraca com a sua nave e vários homens mascarados que invadem a Beth. Nossos heróis o enfrentariam, mas antes que esses homens sejam interrogados, eles se eliminam para evitar serem questionados sobre a nave inimiga. Logo, é ativada uma autodestruição, mas a nave Beth consegue escapar do raio de explosão com segurança. Ripley 8 então revela a Simone tudo que sabe. E após algum tempo do incidente, Kelwood descobriu sobre um grupo governante secreto. A tripulação da Beth simplesmente o chamavam de Low K por vários séculos, e este grupo secreto tem que ser comunicado e negociado com os engenheiros ou Space Jockeys. Este era o acordo que o grupo de Locke organizasse surtos de xenomorfos em colônias remotas e os engenheiros colheriam esses xenomorfos e eles tinham seus próprios planos para os xenomorfos e em troca dariam a Locke tecnologia avançada. Desde que a tripulação da Beth descobriu sobre isso, eles têm tentado impedir os planos de Locke. Os dados que eles pegaram da estação espacial deram a eles informações sobre o próximo lugar planejado para um surto de xenomorfos, e eles estavam em rota para Domus Epsilon, esperando que pudessem salvar algumas pessoas lá. Com apenas parte do seu corpo, Ripley 8 pede a ele que revele uma conspiração ao público, vendo uma ótima oportunidade para uma grande nova história, e Simone concorda. Ao chegarem à estação Epsilon, a tripulação da Beth descobriria que a pessoa impregnada anteriormente agora deu à luz a um xenomorfo. Ripley e Jane derrubariam o xenomorfo apenas para descobrir que mais xenomorfos estavam a bordo. Ripley menciona que esses espécimes são diferentes e como a sua biologia tem apenas uma mudança sutil em comparação com os xenomorfos do passado. A equipe se separaria e tentaria se encontrar com uma base de suprimentos para escapar. O hangar foi sabotado anteriormente e enquanto os aliens superam em números a maioria dos cientistas, são totalmente
totalmente eliminados ou levados para serem impregnados. Simone nunca sairia da estação, já que se sacrificou para salvar Ripley, e um dos funcionários da estação, chamado Cody, tenta assumir o controle da nave Beth, mas é morto, e este encontro revelaria que ele era um sintético colocado na nave por Locke, para garantir que o surto seguisse conforme planejado. Esse sintético revela a todos que essa nova cepa de xenomorfo foi criada pelos Koch ou engenheiros, e eles se reproduzem mais rapidamente e cada hospedeiro pode gerar uma dúzia de criaturas, o que os torna ainda mais perigosos, e mais informações foram reveladas ao seu programa de autodestruição embutido, que apagaria sua memória e a equipe escaparia da estação explodindo bombas, e com eles vem um único sobrevivente da equipe de cientista, chamado Andy. Ela pede para se juntar a Ripley e os outros para lutar contra Locke. Ripley aceita, sabendo que precisará de toda a ajuda possível. E aí chegamos ao fim dessa história. Foi isso que aconteceu aí numa sequência, podemos chamar de uma sequência do filme Alien Ressurreição. E se olharmos ali os projetos cancelados que tinham em mente ali Jaws, James Cameron e Ridley Scott, eu queria deixar aqui para você uma pergunta. Você acha que algumas dessas histórias que foram canceladas dariam um bom filme? Ou você acha que apenas o romance Alien Pecado Original foi o suficiente para explicar toda a sequência aí da Ripley? Deixa nos comentários a sua opinião e a gente vai trocar aquela ideia. Com isso, galera, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo. Agradeço a você que assistiu até aqui. Não esqueça de dar aquele apoio. A gente se vê no próximo. Valeu, fui!